Sejam muito bem-vindos, meus caros, e pela primeira vez nos últimos 11 anos a Venezuela vai a eleições e temos Nicolás Maduro a fazer tudo o que está ao seu alcance para eliminar a oposição e continuar, à semelhança do que faz a esquerda no planeta todo, continuar a semear o medo dos fascismos, ao mesmo tempo que diz que se ele não ganhar eleições vai haver um banho de sangue no país, que até o Lula ficou chocado. Portanto, vocês percebem que estão a ir longe demais quando o ditador Zeco, que é neste momento presidente do Brasil, fica chocado com o vosso discurso antidemocrático. Venho então mostrar-vos a notícia, primeiramente, e depois já vos mostro um excerto do discurso de Nicolás Maduro e até a resposta de Lula da Silva. Vamos então ver. E temos aqui esta notícia em que basicamente, diz o que eu dizia há pouco, Venezuela realiza as primeiras eleições nos últimos 11 anos no dia de hoje. O presidente Nicolás Maduro baniu candidatos da oposição e selecionou observadores internacionais. Enquanto a Venezuela se prepara para as eleições no domingo, portanto dia 28 de julho, no caso no dia de hoje, o presidente Nicolás Maduro está a fazer tudo o que pode para impedir a oposição e ao mesmo tempo apresentar a aparência de eleições limpas à comunidade internacional. Sabem o que é que seria limpo? Mandatos de 4 anos, porque se nós acrescentarmos mais um ano, basicamente Nicolás Maduro teria de ter ido a 3 eleições. Nos 4 anos, nos 8 anos e nos 12 anos. Nicolás Maduro vai a primeira vez a eleições nos últimos 11. Estas são as primeiras eleições na Venezuela em 11 anos e estão a ser cada vez mais acompanhadas de perto internacionalmente. Observadores estimam que o Maduro está a enfrentar a sua oposição mais dura até agora, com uma população cansada da sua República das Bananas, narcomáfia e pobreza e insegurança que a acompanham, que se tornaram especialmente más nos últimos 7 dos 25 anos do governo ideológico chavista de esquerda. Portanto, a Venezuela alcançou o sonho de todos aqueles que querem a revolução. Estão igualmente pobres, estão todos iguais, são todos iguais, igualmente pobres, igualmente na miséria, igualmente na fila do supermercado para tentar alcançar produtos que não conseguem comprar. Além de uma população cada vez mais cansada, Maduro que terá de lidar com uma oposição política mais forte e unida do que nunca e com a pressão internacional crescente. Os 3 principais líderes da democracia do país uniram-se sob uma bandeira que eles chamam de Plataforma Democrática Unitária. O candidato presidencial do grupo é o ex-diplomata Edmundo González Urrutia, apoiado por Maria Corina Machado e Corina Lloris, que foram sucessivamente desqualificadas para a candidatura pelo regime de Maduro. Machado foi fundamental para forçar Maduro a convocar eleições. Portanto, o PUD, no caso, está à frente de Maduro nas pesquisas e o partido encerrou a sua campanha em 25 de julho com um comício bem frequentado em Maracaibo, a segunda cidade da Venezuela. Ainda assim, Maduro tem confiado amplamente em velhas táticas que ajudaram a garantir a sua vitória eleitoral no passado, banindo candidatos viáveis da oposição das urnas e fazendo prisões de líderes da oposição pouco antes das eleições, além dos habituais apagões dos meios de comunicação desfavoráveis. E, portanto, como vemos aqui, práticas completamente democráticas, portanto, de um amigo do presidente do Brasil, portanto, como nós vemos aqui, um homem completamente, um democrata, diria mesmo, um democrata ao estilo da esquerda, que efetivamente não gosta muito de democracia, nunca gostou, e portanto vai pela primeira vez a eleições nos últimos 11 anos e talvez, digo eu, não é garantido, mas talvez com a pressão internacional o povo venezuelano tenha verdadeiramente a possibilidade de votar noutra pessoa que não Nicolás Maduro e haja a possibilidade do próprio ser destituído e da Venezuela deixar de ser uma república das bananas, porque no fim do dia é o que é. Venho agora mostrar-vos esta intervenção de Maduro, que diz que se não quiserem que a Venezuela caia num banho de sangue, têm que votar nele. É verdade. Portanto, práticas democráticas, um democrata exemplar, diria mesmo, à moda da esquerda. Vamos então ver aqui o vídeo. Vou mostrar-vos este vídeo e depois, logo a seguir deste discurso, desta parte do discurso de Nicolás Maduro, vão ver alguns comentários do Lula da Silva e esses não precisarão de legendas. Vou pôr aqui o vídeo para vocês poderem ver. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. O Maduro tem que aprender, quando você ganha você fica, quando você perde você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo
que aconteça isso por bem da Venezuela. Eu acho muito interessante, e vocês percebem que a coisa está a correr mal quando é Lula da Silva que tem que dar uma lição de democracia a Nicolás Maduro. Mas reparem também que estes últimos 11 anos, em que Lula da Silva neste momento era presidente e já tinha sido anteriormente, estes últimos 11 anos não impediram Lula da Silva de ter a sua amizade com Nicolás Maduro, mesmo sabendo que não havia eleições democráticas, que havia silenciamento da oposição política, que havia prisão de líderes políticos opositores a Nicolás Maduro, e todas essas práticas completamente antidemocráticas, violentas mesmo, algumas delas, nunca impediram Lula da Silva de ser amigo do ditador da América Latina. E, portanto, ao mesmo tempo que eu vejo quase como risível ser Lula da Silva a dar uma lição democrática a Nicolás Maduro, porque é risível, tem a sua piada, obviamente, vejo também como, quer dizer, eram amigos até há bem pouco tempo, havia visitas de Estado de Nicolás Maduro ao Brasil, inclusive criticadas e até com manifestações pela direita pela presença de Nicolás Maduro, e agora, ao mesmo tempo que faz estas críticas, era amigo dele e parceiro de negócios, e até mostrava isso de forma internacional a todos os países, mostrando que ele era amigo de um ditador da América Latina. Talvez não tenham assim tantas diferenças um e o outro, porque convenhamos também, o Lula da Silva, sem qualquer tipo de circunstância, tornou inelegível o único candidato possível de o derrotar objetivamente. E, portanto, depois de ter ganho eleições, a primeira preocupação de Lula da Silva no Brasil foi impedir que o Bolsonaro tivesse a possibilidade de se candidatar novamente, porque o Bolsonaro é um candidato construído, que o povo brasileiro admira, e, portanto, seria o único que objetivamente poderia combater Lula da Silva no poder. Portanto, se compararmos Nicolás Maduro com Lula da Silva, nós percebemos que Lula da Silva é um bocadinho mais discreto. Talvez não é efetivamente tão antidemocrático como Nicolás Maduro, mas tem práticas muito semelhantes. Tornar inelegível a principal oposição ao seu governo não é propriamente o maior símbolo de democracia. Ser amigo de um ditador conhecido internacionalmente que não tinha eleições há mais de uma década não é propriamente uma prática de um líder muito democrático. E, portanto, convenhamos que Lula da Silva dar esta lição tem o seu quê de engraçado, mas ao mesmo tempo tem o seu quê de irónico, porque quer dizer, se Lula da Silva te dá uma lição de democracia, talvez tenha que repensar as suas práticas. Se Lula da Silva te dá uma lição de democracia, convenhamos que também eram amigos até agora. Lula da Silva não é uma pessoa que não sabe de nada, era um chefe de Estado e já o tinha sido anteriormente, antes de ser preso, relembro, e portanto já tinha sido um chefe de Estado antes de ser preso, sempre foi amigo de Nicolás Maduro, nunca houve esse problema, e agora de repente está escandalizado quando o ditador que se quer perpetuar no poder. Quer dizer, o Lula da Silva, se isto não fosse irónico, se isto não fosse triste, era risível, honestamente. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Como eu vos disse, a interrupção parlamentar neste momento já começou. A política em Portugal vai ficar praticamente em águas de bacalhau, se quiserem, e portanto vai ficar tudo, vai haver pouco para falar de política, praticamente nada para falar de política a nível nacional. Vão ter estes vídeos de política internacional, continuarei a fazer. Também vou ter, obviamente, as minhas férias, vão ser a meio de agosto, fim de agosto, e portanto quando eu tiver as minhas férias eu vou deixar-vos conteúdo, vou-vos deixar entrevistas e deem-me algumas ideias de coisas que vocês gostariam de ver quando eu estivesse ausente. Vão ter conteúdo, não vou deixar o canal abandonado nesse tempo, e portanto vão ter sempre conteúdo. Estejam presentes, estejam por cá, que não vou poder analisar estas eleições da Venezuela, até porque talvez não haja muito para analisar, se é que me compreendem, e portanto têm aqui este vídeo, já sabem do discurso de Lula da Silva, já sabem do discurso de Nicolás Maduro, já sabem da repreensão de Lula da Silva, e no dia de hoje temos as eleições da Venezuela. Estejam atentos, é sempre importante saber o que se passa politicamente noutros países, e portanto vão ter vídeos de política internacional não só neste canal como no meu segundo, passem nos dois. Vão ter notícias diariamente a falar sobre vários assuntos, vão ter entrevistas, vão ter com o professor Alexandre Franco de Sá, vão ter com o José Matias, vou voltar a receber o meu amigo Duarte Branquinho, ele vai estar aqui para falar de um grupo de direita francês, e portanto acho que vocês vão gostar. Vão ter aqui várias novidades, vários convidados, acredito sinceramente que vão gostar, vários temas. Vou fazer um podcast brevemente, ainda não vou revelar, posso já revelar o tema, vai ser sobre a história do Estado Novo, basicamente sobre o Dr. António Oliveira de Salazar. Vão ter um podcast interessante, tenho a certeza que vão gostar, e brevemente vão ter algumas novidades sobre projetos dos quais eu já faço parte, mas ainda não posso revelar. Portanto, da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por terem estado desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 18 mil subscritores, muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.